E aí, meus bidos leitores, e aí, meus bidos fãs de um gibizinho. Bom, galera, hoje eu estou aqui para fazer aquilo que eu deixei de fazer no mês passado, que foi um vídeo sobre as leituras que eu fiz no mês, certo? E como eu não fiz no mês de abril, eu estou fazendo agora no mês de abril e maio para meio que poder compensar. Gostei desse cara. Até porque eu não tive tantas leituras, até mesmo naquela época quando eu fiz das leituras de março, eu tava contando com algumas leituras que eu fiz em fevereiro. Caí nesse papinho. Então, eu estou novamente aqui aproveitando o fato de que eu perdi um tempo aí fazendo outros vídeos patrocinados, vídeos onde estavam pedindo mais a minha atenção. E agora eu venho aqui para os leitores deste canal para falar o que é que eu tenho lido, o que é que eu tenho gostado, o que é que talvez eu não tenha gostado, para talvez aí você adicionar na sua listinha da Amazon ou não. Antes do que vocês estão vendo ali, eu queria mostrar algo que eu estou consumindo e que eu já estou próximo do fim. Finalmente, o Ômnibus volume 2 do Quarteto Fantástico da fase do John Byrne, eu estou chegando ao final. Olha só onde eu estou, ó, pensa aqui, ó. Eu estava aqui quando eu falei com vocês em março. Eu já estou aqui. Falta basicamente umas 10 edições. Então eu estou muito feliz porque eu estou enrolando isso aqui faz muito tempo, né? Eu comprei isso daqui faz muito tempo. E eu falei, pô, eu não vou começar outros ônibus que eu comprei antes de terminar essa bosta. Então, finalmente eu estou dando prosseguimento. E eu estou muito feliz porque, assim, depois de uma certa edição, por aqui mais ou menos, o bicho pegou de uma forma que ficou muito legal. Eu tô gostando muito da fase do John Byrne. Eu já havia elogiado no volume 1 como ele estava trabalhando o time, como ele estava trazendo algo bem mais cósmico, trazendo eles viajando para novos universos e ao mesmo tempo estava desenvolvendo muito bem a Mulher Invisível como personagem, né? Como uma mulher que ficava independente, tal como ela ter um filho ali que era o Franklin. E aqui eu acho muito legal que a gente tem a transformação, a real virada de garota invisível para mulher invisível. Eu planejo fazer um vídeo bem focado nesse ônibus quando eu terminar ele, exatamente para falar sobre esse desenvolvimento da personagem como um todo, tal como tem outras edições bem interessantes, seja zoando o Stan Lee a partir da Mulher Hulk, ou até mesmo uma edição onde o Reed Richards é julgado pelo universo e quem defende ele no fim de tudo é o Odin. Tal como temos uma edição aqui do Tocha Humana que lembra muito aquela edição do Homem-Aranha, o garoto que colecionava Homem-Aranha. Emocionante, de quebrar o coração, só que extremamente pesado. Então, assim, são edições que eu fico pensando, pô, qual que eu vou falar? Obviamente o meu foco vai ser sobre a Mulher Invisível, porque tem todo um arco para a transformação dela que é muito legal, que retrata muito, que relembra muito o que ela passou, sabe? O modo como ela era tratada nos primeiros quadrinhos, como ela era sempre a garota que ficava em perigo, era literalmente a garota do grupo. Enquanto todos os outros eram homens, Tocha Humana, o Coisa, o Senhor Elástico, ela era a garota invisível. Então, enfim, é muito legal, eu estou gostando bastante. A Mulher Hulk é uma baita de uma adição para o time, enquanto que o Coisa tá fora graças às Guerras Secretas. E sim, esse volume se passa na época das Guerras Secretas. Então, o que aconteceu com o Coisa depois das Guerras Secretas, né? Entre os Guerras Secretas, o que aconteceu e por aí vai. Tal como o retorno do Doutor Destino, que morreu no primeiro volume e que eu admito que eu nem lembrava. Mas, enfim, o modo como eles estão trazendo o personagem de volta tá sendo bem interessante, porque, enfim, meio que não teve um final. Pelo menos eu não lembro de ter tido um final. Teve um clone, teve robô, eu tava, meu Deus do céu, esse vilão não para, né? Não deixa ninguém em paz. Mas de qualquer modo tá sendo bem divertido. Eu acho que aquela leitura que é assim, depois que você pega a escrita, aquela escrita mais antiga, mais diferentona, você segue num percurso muito bom, sabe? De primeira tava meio arrastado, umas coisas, você sente que tá devagar. Mas depois que você consegue só seguir o clima, você percebe que a escrita do John Byrne era bem à frente do resto na época que estava saindo. Dito isso, outra fase que eu estou dando prosseguimento é a do Demolidor. Quem lembra do vídeo anterior, eu tava falando acho que do volume 3 ou 4, e bom, já li o 5, já li o 6, já li o 7, estou lendo o 8 no momento, e que fase, é provavelmente a melhor fase do Demolidor depois do Frank Miller, que, né, é a fase que definiu o Tentáculo, o Rei do Crime como vilão e por aí vai, e eu estou simplesmente adorando, gente. E tem um arco com a Merit Floyd, que termina pelo volume 5, e aí eles entram com um arco envolvendo o Mephisto, que está sendo a coisa mais incrível de todas. Terminou no volume 8, aliás, que é o que eu estou lendo, e
eu estou simplesmente adorando, eu já prometi pra mim mesmo que depois que eu terminar essa fase eu vou fazer um vídeo sobre ela também, sabe? São duas fases que, uma era pra eu ter terminado antes da série do Demolidor e a outra é pra terminar antes do filme do Quarteto Fantástico. Enfim, eu queria ler muita coisa do Quarteto Fantástico antes do filme do Quarteto Fantástico, mas eu tô achando que vai ser só esse ônibus mesmo. E enfim, o que eu quero dizer sobre a fase do Demolidor é que, assim, a melhor arte do John Romita Jr. está aqui, o modo como ele brinca com o universo, com os personagens, com o próprio Mephisto, a ideia do inferno, como ele realmente viaja, como é estiloso, mas ao mesmo tempo é uma arte muito dele, sabe, muito característica, e não é aquela coisa muito 3D, meio estranha, muito quadrada que ele foi fazer na fase do Straczynski com o Homem-Aranha. Tal como você ter o Demolidor passando por uma outra jornada que envolve um conflito sobre ele mesmo, mas que é interessante porque ele não tem quem culpar. Eu acho que o mais interessante dessa fase que eu tenho sentido é isso. É uma questão de, beleza, às vezes, pô, o Rei do Crime ataca, ele entra numa coisa. Ele perde alguém, ele entra numa coisa. Ele mata sem querer, ele entra numa coisa. São ações que realmente meio que não fez parte dele, ou fez parte, por exemplo, ele matar alguém foi culpa dele, mas ao mesmo tempo ele se descontrolou, foi uma ação sem querer. Agora aqui, o fato dele entrar numa coisa própria, num julgamento, num conflito consigo mesmo, porque ele traiu a mulher que ele ama, isso é do caramba. Tal como o modo como a Anne Innocent traz temas tão pesados e ao mesmo tempo temas tão atuais para a época que ela tava falando. Gente, esse quadrinho, se estivesse saindo hoje em dia, era taxado de lacração, de cultura woke, dos caramba 4. Porque aqui você tem feminismo, você tem homem criando uma mulher para fazer os desejos do que ele gosta, você tem o Demolidor enfrentando gente, criticando os Estados Unidos, o Capitão América aparece e critica os Estados Unidos, você tem o Homem-Aranha falando sobre o machismo e várias outras coisas. É sensacional, é muito bem feito, é muito bem escrito e é muito, muito sério, sabe? O modo como é trabalhado, tal como as poucas edições que eles trabalham o Demolidor resolvendo crimes pessoais. Cara, um é sobre abuso infantil, um é sobre você ter uma traição ali, como você trai uma pessoa, outra é sobre você se envolver com dinheiro e por aí vai. Então assim, tá incrível, tá realmente incrível, eu tô adorando essa fase e eu estou muito ansioso para finalizar ela e poder falar mais dela aqui no canal. Invencível basicamente já recebeu um videozinho, né, algumas semanas atrás aí, pra quem não viu eu vou deixar o link na descrição, que eu dei bastante foco sobre como eles trabalharam a redenção já aqui do Omni-Man, né, de como já meio que preparou pro futuro. E, cara, vou te dizer que melhorou bastante, tá? Invencível, principalmente ali naquele primeiro volume. No segundo volume tá uma coisa mais aventura dos super-heróis, esporádica, cada edição uma coisa, várias tramas acontecendo, nenhuma meio que tem uma profundidade, tem uma coisa que realmente leva a algo que parece que vai ter frutos, até vir o terceiro volume e mostrar por que é que veio. Tem ali o Omni-Man fazendo atrocidade, tem o Omni-Man versus filho, tem o filho tentando que lidar com isso. É legal porque é finalmente o volume onde ele trabalha uma trama principal, onde cada edição é uma consequência da edição anterior e você tá tendo realmente um desenvolvimento dos personagens, da história, da trama, de que tudo foi preparado para chegar nesse momento e agora dá a entender que a série como um todo vai seguir para um outro caminho, para um outro rumo. Eu tô bem ansioso para isso. Então, enfim, fica aí. Real recomendação, eu acho que depois do terceiro volume parece que as coisas realmente vão engrenar, até porque, pelo que eu soube, Robert Kirkman achava que a série podia ser cancelada no volume 13, e o volume 13 está aqui. Então, enfim, o que vier aqui pra frente eu acho que é quando ele vai botar a mão na massa e fazer a letra pegar fogo. Amém, irmã. Amém. Eu consegui, eu dei um jeito de ter os meus Power Rangers de volta, porque, enfim, eu assinei a fase, pra quem não sabe, deu vários problemas dentro da editora Indivisível, e eu estava com muito receio de não chegar para mim, né, porque, enfim, eu assinei, eu paguei, eu queria que chegasse pra mim, mas depois que eu mandei um e-mail pra eles, em 1 ou 2 semanas eles responderam e finalmente me entregaram, tô só esperando o volume 4 agora, tem o My Morph, mas o My Morph eu ainda não li, e, cara, eu queria dizer que é muito, muito bom, eu gosto bastante de como eles resolvem os arcos em cada volume, sabe? Como cada arco tem uma coisa que fecha ali bonitinho. Deixa uma ponta pro futuro? Deixa, mas se você parar aqui, legal. Então, assim, a ponta que ficou no primeiro volume, que era uma ponta muito grande pra mim, resolveu no segundo volume. E aí o terceiro volume trouxe uma outra coisa, viajou no tempo, trouxe uma pegada meio multiverso, não explica algumas coisas, mas já planta pra outras. E, enfim, continuar vendo mais desse universo, da mitologia, de como é que ele funciona, como são as relações dos personagens, uma coisa mais pé no chão, uma coisa mais palpável, mais humana,
é simplesmente muito, muito legal. São aventuras realmente esporádicas, mas divertidas de acompanhar e principalmente para quem é fã dos Power Rangers, vale muito, muito a pena. Tal como eu acho que aqui, principalmente nesse terceiro volume, né, do Rei de Estilhaçada, ele prepara um negócio ali envolvendo o Tommy, envolvendo o Ranger Verde que é de arrepiar, dar calafrios ao mesmo tempo e você fica, caraca, mano, será que tem muito mais do que a gente não conhece e que o quadrinho vai poder trabalhar que a série não trabalhou? Só isso já compensa, já vale muito a pena, a arte é incrível e, enfim, só pra confirmar aqui, é Dan Mora, é isso mesmo, a arte é do Dan Mora, que o Dan Mora tá super famoso agora, né? Enfim, ele consegue canalizar muito bem as emoções dos personagens, os sentimentos de cada um, tal como nas cenas de ação o cara arrebenta. Então, enfim, tá muito, muito legal e eu espero continuar acompanhando, se é indivisível, continuar entregando. Por fim, graças ao anunciamento aí da segunda temporada de Sandman que está chegando, eu retornei com as minhas leituras para Sandman e, gente, o quarto volume é incrível, é o meu volume favorito da fase até agora, né? Enfim, eu li 4, então o quarto é o último, que é o Estação das Brumas. O modo como esse quadrinho, ele brinca com a sua perspectiva, com o que você espera do quadrinho e como ele reverte esse pensamento, como ele traz edições tão próprias, uma trazendo uma reunião familiar, outra explicando quem é cada irmão, uma só simplesmente no inferno, outra na casa do sonho, outra de tal jeito, e como ele vai trazendo um desenvolvimento muito poderoso para o Morpheus como personagem que está buscando evoluir, que está buscando consertar certos erros e ao mesmo tempo lidar com problemas que agora foram colocados para ele por conta de ações dele do passado. Tudo isso é muito interessante e o modo como as coisas se resolvem é legal porque não existe uma certa explicação fácil, não tem uma coisa que você espera, principalmente assim, que pelo menos eu quando terminei os primeiros 3 volumes e a primeira temporada da série esperava. Deu totalmente uma virada para com isso, conecta com outras coisas que eu não esperava e ao mesmo tempo o modo como finaliza, assim, é muito, muito legal, muito forte. Mostra não só o poder do Morpheus, mas também mostra como o Neil Gaiman, ele escreve de um jeito diferente, sabe? Não só sobre os seus personagens, sobre o seu universo, mas também como é que ele vai lidar com tantas coisas que existem desse universo, sabe? Muito mais além do que só super-heróis, sabe? Além dos perpétuos, além do inferno. Outras áreas mesmo de todo este universo, como ele trabalha discussões e entrosamentos dos personagens em relação a isso. E tem um momento ali que, pô, eu só vou poder falar no dia que vocês estiverem acompanhando o Sandman da Netflix e eu fizer o react do episódio que acontecer se eles adaptarem fielmente. O que eu acho que eles vão adaptar. Que, cara, eu não tava esperando. E aí, conforme foi acontecendo, eu fui passando as edições, eu falei, meu Deus do céu, nunca que eu achei que ia chegar nesse nível. E é legal porque também traz muitas reflexões sobre você, sobre a sua criação, sobre o que você é determinado a meio que fazer e como você pode alterar isso, mas também o que você não pode alterar. E o que o começo do volume planta, falando de a partir desse acontecimento tudo vai mudar, e aí o final do volume termina meio que fechando. Então, tipo assim, ele é super fechadinho. É um volume que ele começa e fecha. Só que o fato dele fechar também indica que a partir de agora, as portas pra merda abriram e o que vier daqui pra frente vai vir muita coisa. Então, assim, pode ter certeza que enquanto estiver saindo a segunda temporada da Netflix, eu estarei acompanhando Sandman até o volume que eles vão adaptar, porque pelo que eu vi, eles vão adaptar até o volume 9. Então eu tenho até o 10, eu vou, filho, maratonar no quadrinho. Caso você se pergunte, Davi, quais são as suas próximas leituras? bom, eu falei que eu estou lendo o volume 8 do Demolidor, certo? Eu vou continuar, volume 9 é o último. Aqui vem o fim da fase da Innocent, então eu finalmente vou ter a minha conclusão. Sandman, como eu disse agora há pouco, eu vou continuar, então eu estou bem ansioso para o jogo de você, né? Que eu não sei se vai adaptado, mas enfim, eu quero ler o máximo possível para pegar qualquer mini referência que possa ter, tal como eu... Cara, ao ler o volume 4, eu falei, nossa, cara, que saudade que eu tava de Sandman, é muito bom, a escrita é tudo perfeito. Então, assim, eu estou ansioso para continuar. E, obviamente, para não ficar fora do assunto do momento, Superman. Tem vários quadrinhos do Superman pra ler, gente, tem vários mesmo, mas eu não sei se eu dou conta. Então, por enquanto, o único que eu vou prometer é esse daqui, até porque ele é mais fininho, então é mais rápido. Esse cara é pica, doidão. Bom, essas foram as minhas leituras do mês de abril e de maio. Eu espero já retornar aqui para falar em junho, mas talvez, como agora eu tenho trazido uns vídeos diferentes sobre HQs, talvez eu traga
outros tipos, né? Mas ainda assim eu devo manter isso daqui até pra falar de quadrinhos que nunca vão ter um vídeo especial, como por exemplo Power Rangers, né? Não sei, Sandman eu acho que eu não vou fazer também, talvez quando eu terminar toda a fase no New Gamer. Então, enfim, a menos que chegue uma edição muito especial que eu falo, nossa, só que merece ser falada apropriadamente, se não acontecer, eu vou deixar indo aí, seguindo por aí, mas The Walking Dead é um que eu prometo fazer, e Invencível, dependendo de como for o prosseguimento aí das edições, eu posso voltar também, como eu fiz com o Omni-Man. De qualquer modo, esse tipo de videozinho aqui vai ser mais comum dentro do canal, só pode ser que demore, né, não seja a cada mês. E aí eu espero que vocês não me matem por isso. Deixem nos comentários aí quais são as suas leituras ultimamente, o que é que vocês têm lido, o que é que vocês têm gostado, o que é que vocês recomendam ou talvez não recomendem, o que é que vocês acham de alguma dessas histórias, se você leu alguma delas, né, o que é que você concorda ou discorda do que eu falei aqui, e a gente se vê em um outro vídeo aí neste canal, ou até mesmo vídeo de algum quadrinho. Valeu, falou!